Primeiramente, oi, eu sou Gabriel de Oliveira, esse é meu canal e eu não tenho muito a dizer sobre mim e eu uso esse canal para mostrar as minhas feridas e que delas possam sair poder para curar. Eu espero que você possa embarcar junto comigo em uma aventura onde conhecemos a Jesus e que possamos ficar pertinho deles. Então é isso, embarque comigo nessa aventura. Oi, eu vim aqui para gravar mais um vídeo e espero que você goste desse vídeo porque eu tô bem animado sobre essas séries de vídeos que eu vou gravar falando sobre o assunto toque cristão e a blasfêmia contra o Espírito Santo. E se você é inscrito no meu canal, que provavelmente você veio por causa do assunto toque cristão, né? Os pensamentos intrusivos. Então eu peço que você se inscreva aqui no canal, certo? Para acompanhar todos os vídeos que eu vou lançar em relação a isso. Que você também curte, né, esse vídeo para mim ter uma noção se você está gostando ou não dos vídeos que eu estou gravando. E se você quiser comentar aqui sobre a sua experiência com o toque cristão, para que você possa também ajudar algumas pessoas através do seu comentário, né? Fique à vontade em comentar também, tá? Primeiramente, antes de iniciar o que eu tenho para falar hoje, muitos de vocês sabem que eu já gravei alguns vídeos falando sobre o toque, mas só que já faz algum tempo, né? O primeiro vídeo foi em 2018, e então acho que foi 2018, se não me engano, 2019, eu não me lembro muito bem, mas já faz um tempinho, então eu já aprendi outras coisas, então eu quero compartilhar com você o que eu aprendi, tá? Então por isso eu estou gravando esse vídeo, certo? E como eu disse, vai ser uma série de vídeos englobando todo o assunto da blasfêmia, do toque e da minha experiência com o toque, com os transtornos, né? O transtorno obsessivo, do toque, dos pensamentos religiosos. Então, no primeiro vídeo eu vou tentar explicar, né, e quebrar alguns tabus sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, o que é isso. E no segundo vídeo, daí eu vou explicar o que é o toque, tá? Então, se você não sabe o que é o toque cristão, eu peço que você assista esse vídeo e depois você assista o segundo vídeo, onde eu falo o que é o toque cristão. É isso. Para mim poder explicar o que é a blasfêmia, eu vou usar o capítulo 12 de Mateus, tá? Então, eu não vou ler todo ele aqui, eu vou só resumir algumas partes para mim chegar onde eu quero chegar. Então, eu peço que ou você deixe a sua Bíblia aberta para você acompanhar, ou você lê antes, tá? Ou você lê depois também, se você quiser. E eu vou deixar bem resumido, tá? O capítulo inteiro aqui. Não o capítulo inteiro, acho que até o 37, mais ou menos. Até o 37, que eu vou resumir para mim tentar explicar o que é blasfêmia, tá? Então eu peço que você esteja com a sua Bíblia aí do lado, tá? Para mim tentar explicar a blasfêmia, eu vou explicar por perícope, tá? E a perícope é nada mais do que essas divisões aqui, ó. Por exemplo, o capítulo 12 começa aqui, mas aqui ele é dividido, aqui tem outro título, entendeu? Então, em cada título, aqui tem uma divisão, aqui tem outra divisão, essas são as perícopes, tá? São as divisões do capítulo 12, ou de qualquer capítulo da Bíblia, que é formado por perícope, tá? Então, eu vou explicar por perícope, tá? Para deixar bem explicadinho e até para mim chegar onde que eu quero, tá? Tá chovendo nesse momento, então provavelmente você vai escutar o barulho de chuva aí, mas espero que isso não incomode no vídeo, tá? E talvez vai sair o barulho, talvez não, eu só vou ver isso depois que eu ver o vídeo, tá? Mas então, bora lá pro assunto principal desse vídeo, que é a explicação do que é blasfêmia, tá? Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, deixa ela aberta em Mateus 12, tá? Para mim começar a explicação, vou deixar minha Bíblia aqui. Do capítulo 1 até o capítulo 8, onde a primeira perícope do capítulo, a gente vai... Eu vou resumir para você, tá? Nessa primeira perícope, conta a história, né? A passagem onde Jesus estava num campo de cereal e os discípulos... Era num sábado e os discípulos dele estavam com muita fome, certo? E ele
estavam num campo e como os discípulos estavam com fome, eles foram lá e pegaram algumas espigas para comer. E os fariseus viram o que aconteceu, questionaram Jesus, né? Porque as escrituras da época diziam que não podia fazer colheita no sábado, né? Como era no sábado, os fariseus foram lá e questionaram a Jesus sobre isso, né? Então daí Jesus, ele explica, né, para os fariseus que se eles não tinham lido a escritura sagrada, da onde dizia que, por exemplo, Davi, né, que comeu o pão lá dos sacerdotes, que era só para os sacerdotes, né, mas Davi foi lá, estava com muita fome e comeu daquele pão. Então Jesus, né, questiona os fariseus sobre essa passagem e fala sobre fala que Deus olha para misericórdia e não para o sacrifício, né? Então, esse é o resumo da primeira perícope do capítulo 12, certo? Aí lá para a segunda perícope, é onde é do versículo 9 ao versículo 14, do 9 ao 14, Jesus está numa sinagoga, né? E com os discípulos, e nessa sinagoga tinha um homem que tinha a mão deformada, né? E também era no sábado, não sei se é o mesmo dia. E os fariseus de novo questionam a Jesus, né? Porque provavelmente eles sabiam que Jesus ia curar aquele homem, então eles questionam a Jesus sobre se pode ou não curar no sábado. Aí Jesus olha para os fariseus e diz sobre se eles tivessem uma ovelha que caísse no buraco e fosse num sábado, será que eles salvariam a ovelha, né? Então aí Jesus diz assim que se vocês salvariam a ovelha, então o que dirá curar um homem, né, que tem mais valor do que uma ovelha? E daí Jesus vai e cura, né, o homem que tem a mão deformada, certo? E essa é a explicação, o resumo da perícope 2. Lá na perícope 3, né, vai falar que Jesus, no verso 14, vai dizer que os fariseus começaram a bolar um plano para matar Jesus, certo? Aí na perícope 3, Jesus ele sai daquele lugar, tá? Porque ele sabe que os fariseus vão perseguir ele e vai para outra região. Aí nós chegamos na perícope 4, que inicia-se no capítulo, no versículo 22, certo? Eu estou tentando resumir, bem resumido, para mim chegar nesse ponto que eu quero agora, que é do versículo 22 até o 37, que é onde vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. E então esse capítulo, essa perícope se inicia, né, onde eles levam para Jesus um homem que é cego e mudo, que estava endemoniado, né? Esse homem estava endemoniado. E então Jesus cura, expulsa o demônio desse homem. E os fariseus questionam, mas as pessoas que estavam ali no redor, eles ficam maravilhados com Jesus expulsando, né, o demônio, curando o homem. E eles até questionam se Jesus é o filho de Davi, né? E os fariseus estavam ali também. Note que os fariseus, em todos os momentos, em todas as passagens de Jesus do capítulo 12, os fariseus questionam a Jesus sobre alguma coisa, né? Desde lá de onde ele estava no campo, né, de cereal, lá na sinagoga e agora também. Sempre eles estão questionando a Jesus. Isso é muito importante pra gente desdobrar o que é blasfêmia, tá? Então guarde isso na memória. Então depois que Jesus cura e que Jesus ele expulsa o demônio desse homem, os fariseus questionam se ele não expulsou através do nome de Beelzebul, né? E aí a Bíblia, nessa parte, ela vai dizer que Jesus conhece os pensamentos dos fariseus, Jesus se revolta, então Jesus questiona, né? Diz que se há um reino onde tem divisão e o reino é dividido, então esse reino se acabará. Então daí Jesus questiona os fariseus, né? Se um demônio expulsa outro demônio, então esse reino causará a destruição desse reino, né? Mais ou menos isso. Então Jesus está dizendo que não faz sentido um demônio expulsar, né, outro demônio, né? E Jesus se revolta então até tem um versículo que Jesus diz que se Jesus expulsa alguém através do nome do Espírito Santo, então o reino chegou até aquela pessoa, né? É muito interessante essa passagem até aqui. Aí eu cheguei ao ponto que eu quero chegar, que é no versículo, deixa eu ver aqui na minha Bíblia, no versículo 30, e eu vou ler para vocês. Eu vou tentar na edição do vídeo tentar colocar os versículos, tá?
Lá no versículo 30 vai dizer assim, depois de tudo isso que eu expliquei, né, que eu resumi, e até o versículo 30 vai falar assim, quem não está comigo, opõe-se a mim, e quem não trabalha comigo, na verdade, trabalha contra mim. Aí vai dizer assim, eu vou ler o restante para vocês, tá? Porque isso eu lhes digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Quem falar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo e nem no mundo por vir. Agora o 33, vocês prestam bastante atenção também no 33, onde vai dizer assim, uma árvore é identificada por seus frutos, e se a árvore é boa, os frutos serão bons, e se a árvore é ruim, os frutos serão ruins, certo? Raça de víboras. Como poderia um homem mau como vocês dizer o que é bom e correto? Pois a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau. Eu lhes digo, no dia do juízo, vocês prestarão contas, presta atenção, prestarão contas de toda palavra inútil que falarem. Por suas palavras vocês serão absolvidos e por elas serão condenados, certo? Então, primeiramente, para me explicar o que é blasfêmia, eu vou dizer o que as pessoas acham que é blasfêmia. Muitas pessoas que vieram até mim em relação ao toque cristão acreditam que a blasfêmia se resume apenas em falar algo contra Jesus e você ser condenado por isso, né? Vamos supor um exemplo. As pessoas que têm o toque, elas têm pensamentos contra o Espírito Santo, né? E eu vou explicar isso no vídeo do toque, tá? Então por isso que eu peço que vocês assistam o vídeo do toque que eu vou lançar na sequência desse vídeo, certo? Então as pessoas acham que por um pensamento elas estão condenadas, que elas blasfemaram. Primeiramente, eu digo para vocês que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não se resume em dizer algo contra Deus. Ela se resume numa conduta ou ou seja, numa maneira que você se comporta, né, em determinado assunto, né? E eu li o capítulo 12 inteiro para usar como exemplo de conduta de uma pessoa que blasfema, a conduta dos fariseus. Vocês notam que desde o começo do capítulo 12, os fariseus estão perseguindo a Jesus, questionando a Jesus e falando contra Jesus, certo? Ou seja, eles têm uma conduta de uma pessoa que tem um coração que não dá bons frutos, né? A gente pode ver que Jesus fala sobre isso bem aqui, ó. Jesus fala que uma árvore é identificada pelos frutos e também fala que a boca fala que o coração está cheio, né? E se os fariseus, desde o capítulo 12, estão perseguindo a Jesus, falando contra Jesus, é porque o coração deles já está, né, ali fechado, endurecido, né? Né, eles não querem absorver o que Jesus está dizendo, certo? Então a blasfêmia ela se resume numa conduta. E, por exemplo, Jesus fala lá no versículo 33 assim, quem não está comigo, opõe-se a mim. E, ou seja, no exemplo dos fariseus, eles não estavam com Jesus, eles estavam perseguindo a Jesus, eles estavam indo contra Jesus, falando contra Jesus. Então, note que para você blasfemar, para você ir contra a Jesus, não é uma questão de você falar, entende? Falar algo contra Jesus. Porque se fosse assim, então imagine uma pessoa boa, uma pessoa que serve a Cristo, né? Uma pessoa que caminha com Cristo e acontece dela falar algo ou pensar algo como a questão do toque. Aí Jesus vai condenar ela? Não vai condenar, sabe por quê? Porque a gente vê no versículo 33 que Jesus disse que uma árvore boa é conhecida pelo fruto. Então note que Jesus está dizendo isso porque os fariseus, eles não davam frutos bons, né? A gente pode ver isso desde do capítulo 12, do início, que os fariseus perseguiam a Jesus, entende? Então o que eu quero dizer? Que a blasfêmia não se resume em dizer algo, falar algo, mas é na questão de você é contra ou a favor de Jesus, você trabalha a favor de Jesus, que nem ele diz lá no versículo 33, ou você vai contra Jesus, você persegue a Jesus, você questiona Jesus, que nem os fariseus faziam, sabe? Porque muitas pessoas se questionam disso. Eu blasfemei contra o Espírito Santo, por exemplo, as pessoas se questionam em relação a isso. Talvez você falou uma palavra, alguma coisa que realmente talvez possa não ter agradado a Jesus,
Ou você teve um pensamento compulsivo, que nem no toque, que isso como ali a passagem diz, né? Jesus conhece o seu coração, mas eu não quero falar especificamente do toque, né? Mas às vezes você teve sim pensou uma coisa, falou uma coisa, às vezes que vai contra Jesus mesmo. Mas isso não se resume que você blasfemou contra Jesus, né? Porque Jesus diz que a boca fala do que o coração está cheio. E pare para pensar, você acha que você blasfemou, mas o que tem no seu coração? Tem temor a Jesus? Tem amor a Jesus, sabe? O que tem no seu coração, sabe? Que frutos que você está dando, né? Porque Jesus disse que conhece uma árvore através dos frutos dele. Será que os seus frutos condizem com um fruto de uma pessoa que blasfemou, sabe? Então se questione sobre isso, sabe? E não resuma a blasfêmia com a questão de você falar uma palavra ou uma frase em específico. Não, lá no final dessas passagens que eu li, você nota que Jesus diz que no dia do juízo, né, que a gente vai prestar contas de toda palavra inútil que a gente falou. E não só na questão dessa questão de blasfemar ou não, mas de toda palavra, seja a palavra de fofoca, de intriga, de mentira. Então de tudo a gente vai prestar conta, sabe? E aqui não diz que se você teve um pensamento contra o Espírito Santo, você vai ser condenado e morreu e acabou. Não. Aqui diz que se você talvez pensou ou falou, né, por querer fazer isso, por ter um coração, né, com ódio, eu sempre digo para as pessoas que a blasfêmia, ela não está relacionada no falar, mas o que veio junto com esse falar? Veio ódio, veio um coração que não está pronto para ser perdoado, não está pronto para pedir perdão, entende? Então, nós vamos prestar contas de todas as palavras que nós falamos aqui, entende? E né, os fariseus, quando eles morreram, eles tiveram que prestar conta de toda a palavra que eles falaram contra Jesus, entende? Sejam boas ou ruins. E as pessoas, né, que vêm até mim para falar sobre o toque se questionam muito nessa questão, né? Será que eu blasfemei, né? Entenda que o que Jesus quer dizer com a questão da blasfêmia não ter perdão, certo? Por exemplo, normalmente, se você é uma pessoa que faz fofoca, se você é uma pessoa que mente e você vive uma vida de fofoca, de mentiras, né, de falar fofocas, de falar mentiras, e se você se arrepender aqui na Terra disso e viver uma vida de arrependimento e parar de fofocar, parar de mentir, quando você for no tribunal, né, você não vai precisar prestar conta daquilo, porque você foi perdoado em relação àquilo. Mas se você blasfemou, né, da maneira que os discípulos, que os fariseus blasfemaram, você vai ter que prestar conta disso, entende? Por isso que Jesus diz essa questão do perdão. Se você mentiu e pediu perdão e se arrependeu, você não vai não vai precisar prestar conta disso, entende? Mas se você blasfemou e você vai ter que prestar conta disso, então essa é a assimilação que Jesus diz de ter perdão ou não, na questão de você prestar conta disso quando você estiver no tribunal. Então, entenda, talvez ficou um pouco confuso esse vídeo, mas a questão a blasfêmia, ela tem a ver com a conduta de uma pessoa que não dá bons frutos, de uma pessoa que nem os fariseus, que eles andavam do lado de Jesus, eles viam Jesus curar, e mesmo assim não acreditavam em Jesus. Por exemplo, os fariseus, eles tinham conhecimento da palavra de Deus, e mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, eles questionavam se Jesus havia expulsado através do nome de Beelzebul. E eles sabiam que isso não era possível, sabe? Então, mesmo assim, eles questionaram Jesus, sabe? Então, toda vez que você tiver dúvidas sobre isso, lembre-se que Jesus, no mesmo capítulo onde Jesus fala sobre a blasfêmia, ele disse que a boca fala que o coração está cheio e que uma árvore é conhecida pelos frutos. Então, se questione sobre os frutos seus, sabe? Não tenha medo, sabe? Não fique imerso a esse medo de ter blasfemado ou não, porque as pessoas que conversaram comigo em relação ao toque, todas elas tinham medo dessa passagem, de ter blasfemado ou não. Entenda, sabe? Lê o capítulo 12 de Mateus, que você vai entender o que Jesus quer dizer. Ele está se referindo à conduta dos fariseus, sabe? Que aquilo não tinha perdão, sabe? Porque eles sabiam quem era Jesus, assim, tecnicamente, né? Porque eles conheciam a palavra, e mesmo assim ficavam questionando a Jesus.
Então relaciona a blasfêmia com a conduta de vida, uma conduta de uma pessoa que não se arrepende, uma conduta de uma pessoa que vai contra Jesus, que persegue Jesus, porque no 33 Jesus disse que quem não trabalha comigo, na verdade trabalha contra mim. Então, você ama Jesus? Então, você tem Jesus no coração? Você segue a palavra dele? Você trabalha a favor de Jesus, entende? Então, nota que a blasfêmia tá ligada a uma questão de conduta. Qual é a sua conduta? Não acho que se você sem querer falou algo, ou se você sem querer pensou algo, não acho que por causa disso você vai ser julgado, entende? Eu vou dar um exemplo aqui um pouco polêmico para você se refletir. Imagina uma pessoa que é ateu, né? Que a vida inteira ela não acreditou em Jesus e ela pode até ter falado mal de Jesus e do Espírito Santo e da palavra de Jesus, mas que em um determinado momento da vida dela, ela encontra Jesus e conhece ele verdadeiramente. Ela não vai ser condenada por ter falado algo ou ter dito algo contra Jesus, porque ali ela vai ter nascido de novo, entende? Você entende o que eu quero dizer? Às vezes a gente acha que blasfemou só por ter falado algo ou pensado algo. Mas lembra que nessa mesma passagem diz que Jesus conhece o coração, sabe? Jesus conhece o pensamento, porque ele conhecia o pensamento dos fariseus, a intenção do fariseu. Da mesma forma, ele conhece a sua intenção, entende? E ele não vai te condenar vendo que no seu coração tem temor a ele, entende? Porque muitas pessoas me questionam na questão assim de... Fala assim, a pessoa que blasfemou, então ela não tem vontade de se arrepender, ou ela não consegue mais sentir a presença de Deus. Eu acho que a pessoa que blasfemou, que normalmente isso eu acho que é algo muito raro, assim, você ter blasfemado em questão de você não ser perdoado, essa pessoa já não tem um coração mesmo. Se ela já chegou ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, porque antes disso ela já não tinha um coração pronto a se arrepender. Ela já não queria, não se interessava pela presença de Deus, entende? E eu acho que a vontade de você, sabe, de você seguir a Deus, né, ela não se perde assim, sabe? Entenda isso que eu quero dizer, sabe? Espero que você consiga entender que blasfemar contra Deus a ponto de você não ter perdão está relacionado à sua conduta de vida, não aquilo que você fala, não é sobre a palavra que você fala ou sobre o seu pensamento, entende? Eu espero que você pelo menos consiga entender um pouco o que é blasfêmia. Se você tiver alguma dúvida, você comente nesse vídeo, tá? E espero que você também assista o vídeo onde eu vou falar sobre o toque cristão. Esse vídeo que eu estou fazendo agora é uma base para mim poder falar sobre o toque cristão, que é o meu próximo vídeo. E se você gostou, deixa o like e se inscreva. E até a próxima. Tchau!